Pessoal, tudo bom? Eu tô meio que regravando essa aula aí, porque aconteceu um probleminha enquanto eu tava gravando, mas enfim, vamos ver se eu faço ela um pouquinho menor para vocês poderem, para não ficar complicado depois na hora de vocês baixarem, tá? Então vamos lá. Tá, eliminada no nosso pequeno mouse ali. As alternativas da correção dos exercícios na página 244, tá? Estão aí para vocês darem uma olhada. Alguns já tinham me perguntado aí pelo WhatsApp, eu informei, mas enfim, né? Tirei algumas dúvidas. Aí o segundo exercício falava sobre os tipos distintos de imigração, né? Dois tipos aí de imigrantes. No caso, sobre o trabalho qualificado, a mão de obra qualificada e aquele que não é qualificado. Bom, o cara que não é qualificado, ele vai fazer trabalhos não remunerados, às vezes vai até de forma ilegal, tá? Então fica se escondendo lá, não pode trabalhar fazendo nada muito complicado para não arrumar para a cabeça. E os imigrantes que chegam ao país para executar tarefas porque tem capacitação profissional para isso. Olha, isso é comum, tá? A gente chama isso aí também de fuga de cérebros, no caso dos cientistas, mas a gente tem pessoas de outras áreas também que são bons profissionais e vão trabalhar porque são capacitados. Não é diferente de um jogador de futebol ou desportista que sai fora do país porque vai ganhar mais trabalhando em outro, tá? É a mesma coisa, todo mundo iria, ou a grande maioria, né? Talvez não hoje pela época, mas enfim. E é um tipo de problema que também pode ocorrer nos países subdesenvolvidos. O que está se referindo isso? A questão das moradias, da habitação. Se você tiver muita migração, você pode cair nesse problema também, não é exclusividade de país pobre ou subdesenvolvido também. Pode acontecer. Tá? E é por isso que é importante ter políticas públicas e eles têm o direito de proibir as pessoas de entrar no país deles. Isso aí é uma coisa que o Brasil já fez em outros períodos, né, com vizinhos aqui também, quando achou ou julgou que era necessário, enfim. E aí a relação dos países, o crescimento dos países asiáticos aí, como Índia e China, e o desemprego, né, em países da Europa. Olha, a mão de obra nesses países é barato, então eles podem produzir e concorrer, e aí os outros vão comprar deles e não de outros países. Então, só para dizer um fator, tem vários, tá? Enfim, vamos lá. Globalização, queda de fronteira. Gente, não é queda de verdade, vocês sabem disso. A gente está falando aí a respeito de uma diminuição, vamos dizer assim, tá? Das distâncias, né? A facilidade para fazer o comércio, a facilidade de acordos, tá? Fluxo de capitais, enfim. A evolução dos meios de transporte e comunicação também está mais do que batido. Isso aí acontece em vários períodos, não é fruto exclusivo da globalização. Porém, como ela acontece num período de maior utilização de tecnologia ali pós segunda, não, pós Guerra Fria, na verdade, a gente já está falando de um período onde a gente já tem tecnologia que está avançando cada vez mais rápido, vamos dizer assim, numa qualidade também muito melhor. Então, tá? O comércio internacional vai se aproveitar disso, os meios de transporte mais rápido, a forma de comércio mais rápido, bolsa de valores, negociação em tempo real, isso tudo faz parte, tá? E o maior destaque aí não vai ser só na economia e no quesito militar, mas na economia vai ter um destaque às vezes um pouquinho maior que o militar. Por quê? Porque agora você vê que o pessoal não precisa mais necessariamente criar uma guerra para resolver algo. Às vezes se resolve do ponto de vista econômico, guerra fiscal, por exemplo. E vai lá e bloqueia um inimigo e faz com que o cara tenha sérios problemas no mundo de hoje. Tá? E geralmente causa para outros também, porque a economia é globalizada. Enfim, a nova ordem mundial, ela veio e aí ela foi substituída. A gente tem ali também a questão do próprio mundo bipolar, mas conforme cai o grande foco de luta contra o capitalismo, né, conforme a gente tem a queda, por exemplo, do poder da União Soviética e depois o desfacelamento dela, a gente vai ter uma mudança de centro de poder no mundo. Então, a ordem mundial hoje a gente pode dizer que ela é multipolar, tá, pessoal? Ah, mas aí como é isso? Lembra? As potências, superpotências. Tem gente durante um período que discute até que os Estados Unidos seria uma hiperpotência, mas a maior parte dos autores não concorda com isso, tá? Potência. O país exerce influência em quatro áreas, mas uma boa influência: militar, econômica, cultural e espacial ou geográfica, tá? E aí você vê que alguns países se destacam mais nisso do que outros. Eles se tornam superpotências. Os Estados Unidos é um exemplo disso, a União Soviética é um exemplo disso. Só que aí, conforme a gente vê essa descentralização, conforme acaba a União Soviética, outros países vão entrar no foco e querer
participar ou ser atuantes nesse cenário internacional também. Então os Estados Unidos não ficam como o grande poder durante muito tempo. Daí porque muitos questionam a ideia do hiperpotência, né? É sempre o termo maior, daqui a pouco vai ter alguém que vai querer dizer que é a ômega potência, ou coisa do tipo, potência alfa, sei lá. Enfim, o fato é que a gente tem potências regionais, e o Brasil é uma dessas, porque nós exercemos influência, principalmente cultural, na América do Sul e econômica. Então, assim, essa influência, ela deve ser levada em consideração no mundo regional, onde os regionalismos passam a importar mais do que antes, ok? Aquele mapinha na linha norte-sul, que a gente sabe que não é a linha do Equador, mas a gente, olhando agora pelo ponto de vista econômico e partindo desse ponto, a gente entende o porquê dela, porque ela coloca regiões que teoricamente estariam no norte no sul e no sul no norte, né? Então tá aí o porquê, né, do ponto de vista econômico. Bom, a globalização então ela surge nesse momento, ela vai transformar toda essa dinâmica comercial de transportes e de troca de informações. Você está aqui, mas você recebe informação, mas você não quer, ou você não liga. Você tem acesso às informações hoje mais do que tinha antigamente, mas não quer olhar para ela, não quer saber o que está acontecendo na África ou em qualquer outro país, só às vezes até só perdendo tempo com cultura inútil ou coisa do tipo, ou até só com algo que te interessa diretamente. Então a gente tem acesso à informação e não tem. Com os países é a mesma coisa. Alguns gostariam de participar disso, mas não têm acesso, não podem, tá? E isso vai gerar outros problemas, como gerou benefícios que eu já falei, também alguns problemas. Então, a desigualdade entre as nações aumenta, a expansão do capital circula por aí, a gente tem a questão das transnacionais, por exemplo, que vão levantar o capital em alguns países, mas provocam problemas também porque tem toda a questão do lobby, a questão do dinheiro que não fica, porque elas levam embora para sua sede, ou teoricamente a sua sede ou seus donos, enfim. A exploração dos trabalhadores, que é uma coisa que acontece no mundo inteiro. E, como eu disse, as notícias são subjetivas, você tem acesso, mas não tem ao mesmo tempo, tá? Então a tecnologia também se torna moeda de troca e informação também, ok? Tô deixando aí a tabela, tá? Tem os séculos aí, 15, 19 e 20 para vocês, para ver o salto da tecnologia aí, falando de globalização, tá? O que caminhou para chegar na globalização. Dá uma olhadinha aí, tá? Vocês já tem na apostila. E aqui o exercíciozinho da tirinha lá, né? Que fala sobre a globalização. Ele faz uma comparação. A primeira parte tem lá o fast food, McDonald's, tá? Na charge. E depois a gente também acaba vendo lá, né? Aqui na outra charge, na verdade, ele mostra a chegada de europeus nas caravelas e os nativos olhando, né? Estranhando aquilo. Olha a comparação. Antigamente era difícil você ver algo diferente assim, você até encontrava outros povos pelo mundo. Hoje em dia, o que viaja mesmo é empresa de hambúrguer ou de fast food pelo mundo inteiro. Todo mundo conhece o modelo, independente do país que tiver. Então, enfim, fica a reflexão para a gente pensar, né? Então, os exercícios aí para vocês de tarefa que eu gostaria que vocês fizessem e depois me mandassem, tá ok? Até mais, meus garotos. Tudo de bom para vocês, força aí. E a gente vai sair dessa.